Voltei para nossa aula de geografia. E aí, estão animados? Então, a nossa aula de geografia de hoje é para a gente revisar, fixar um conteúdo que a gente está vendo há algumas semanas. Tudo isso a gente vai ver nessa folhinha aqui, tá bom? Sobre os relevos brasileiros. Nós vimos que existem vários tipos de relevos no nosso Brasil, não é mesmo? Exemplo disso é que nós moramos em São Fidélis e a nossa cidade tem uma quantidade grande de montanhas. Quando a gente vai para Campos, a gente já está chegando em Campos, a gente já não consegue ver montanha nenhuma, porque Campos está o quê? Numa planície. E é isso que a gente vai falar sobre, e é disso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá. Acompanhe aí a folhinha de vocês. O relevo deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Essas formas são montanhas, planaltos, planícies e depressões, classificadas por suas estruturas, ou seja, pelos seus formatos, e pelas altitudes que apresentam, ou seja, sua altura em relação ao nível do mar. Essas formas estão em constantes transformações devido aos agentes modeladores, ou seja, as forças que atuam diretamente no desenho das formas, reconfigurando-as a todo momento. Agentes como o vento, a água, o tectonismo, o vulcanismo e os seres biológicos são os responsáveis por essas transformações. No Brasil, existem apenas 3 formas de relevo, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Não há aqui formações montanhosas, pois elas estão ligadas à atividade tectônicas de placas e como o Brasil está no centro da placa sul-americana, não apresenta dinâmicas fortes capazes de formar montanhas. Tia, como que não tem montanha se a minha cidade é no meio de um monte de montanhas? Então, calma lá. Vamos esclarecer essa dúvida daqui a pouco, quando a gente chegar lá nas montanhas. Primeiro, a gente vai falar sobre os tipos de relevo. A superfície terrestre, também conhecida como a crosta terrestre, é bem dinâmica e apresenta 4 tipos de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Cada uma dessas estruturas apresenta formatos distintos capazes de ser classificados por seu desenho da natureza e na sua altitude. As formas de relevo são... Gente, alguns livros trazem apenas 4, mas vocês vão ver que os planaltos eles se dividem. Depois, então, o que acontece? Alguns livros eles pegam e classificam todos. Então, vocês vão até ver que lá na atividade do número 4, tem 5 tipos de relevo. Tá errado isso, tia? Não, é porque cada livro classifica de uma forma, entendeu? Mas não está errado, todos são formas de relevo também. O livro que a folhinha traz são as montanhas. Então, vamos lá. São formas de relevo de maior altitude, acima de 3.000 metros, resultados das atividades das placas tectônicas. O choque das placas tectônicas faz com que o relevo suba, dando origem às montanhas. Uma cadeia de montanhas recebe o nome de cordilheiras. Como exemplo, temos a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e existem montanhas jovens formadas pelo tectonismo, velhas formadas em áreas mais remotas, que apresentam altitudes mais modestas. Esse é o caso, porque o Brasil, ele encontra-se no meio de uma placa tectônica. Geralmente, as montanhas se formam com o choque, das placas, porque em tudo que elas se chocam, aqui no meio delas surge esse relevo. Só que o nosso Brasil, como está no meio, ele não tem esse choque. Então, as montanhas que nós temos aqui, apesar de serem modestas e a gente caracterizá-las como montanhas, elas não possuem essa altitude toda que necessita para se ser chamada de montanha. Entenderam? Então, tia, a gente pode dizer que aqui no nosso Brasil a gente não tem montanhas? Eu não gosto de falar assim, entendeu? Mas a gente pode dizer que se a gente fosse classificar, nós iríamos dizer que no Brasil a gente encontra morros, porque não são tão altos quanto as montanhas são, tá bom?
E aí o próximo que nós vamos falar são os planaltos. Então, vamos lá. Planaltos são formações terrestres mais antigas e com altitudes mais moderadas. Tem sua formação ligada aos processos erosivos e agentes externos da Terra, como a chuva, o vento e a água. Como exemplos, temos as serras, os morros e as chapadas. Viram? Nos planaltos, então o Brasil tem o quê? Tem planaltos. Por quê? Porque nos planaltos estão os morros, as serras e as chapadas. É disso que eu tô falando com vocês. Tem livro que vai botar planaltos, vai botar chapadas, vai botar morro, vai botar serra, vai botar depressão, vai botar planície, vai botar montanha. Tem outros que só vão classificar como dessa forma como a tia colocou, mas todos estão certos, tá bom? Então, o que são as chapadas? As chapadas apresentam estruturas semelhantes a mesas, conhecidas como escapas, que são quedas acentuadas em seu relevo e cujos os topos são planos. Então, por que é comparada a uma mesa? Porque ela sobe e geralmente aqui em cima, no topo dela, ela é reta. A altitude dela geralmente é superior a 600 metros. Então, vocês podem observar que a montanha tem que ter 3.000, a chapada tem que ter 600. Então, dá para perceber que são bem diferentes, né, as alturas. Temos os morros, que são formações com um topo arredondados, com altitudes entre 300 a 900 metros. E aí, a gente já está começando a encaixar os morros que nós temos aqui. Eles já são, o bico já é um pouquinho mais arredondado, eles não são tão curtinhos, mas também não são altos como são as montanhas. E as serras, que são formadas por cadeias de morros e são pontiagudas e apresentam altitude entre 600.000 a 3.000 metros. As serras também a gente encontra aqui no nosso país, porém nem tão alto quanto as de 3.000 metros e nem tão baixinhas. Então elas ficam aí entre 600 e entre 3.000, tá bom? Virando a folha, nós temos as planícies. Mas antes de falar das planícies, a gente vai relembrar. Então, nós já vimos as montanhas, os planaltos que se dividem em morro, serra e chapadas. E agora nós vamos ver as planícies. Planícies são áreas de planícies. As áreas de planícies apresentam estruturas pouco acidentadas, ou seja, com relevo mais plano. Podem apresentar-se na natureza de 3 formas, que são as costeiras, a lacustre e a fluvial. Aí vamos ver cada uma delas. Planícies costeiras são áreas litorâneas, praias formadas pela ação do mar e pela decomposição de sedimentos marinhos. Então, são as planícies que a gente encontra próximos às praias. Tanto que quando a gente chega perto do mar, a gente não vê montanha, não é mesmo? Porque ali é uma planície. Depois, nós temos a lacustre, que são superfícies planas próximas de lagos, formadas pela decomposição de sedimentos deles, tá? E depois nós temos as fluviais, que são áreas planas nas proximidades dos rios, formadas pela decomposição de sedimentos deles, que é o que acontece aqui perto de Campos, porque o Rio Paraíba corta o nosso município todo aqui, vai passando por Campos, e aí quando a gente chega ali perto de Campos, a gente consegue visualizar que ali é uma planície fluvial, vamos dizer assim, tá? Tia, mas o rio também não passa dentro de São Fidélis? Então, mas aqui é como que eu vou dizer? Ai, fugiu a palavra. É uma exceção, tá bom? Então, vamos para a próxima, que é a depressão. Aí, agora nós vamos falar sobre as depressões. Ué, nunca ouvi dizer depressões, tia. Pra mim, depressão era aquela doença que as pessoas tinham. Não, existem também formas de relevo com o nome depressão. Então, vamos ver o que é. As depressões são formas de relevo de altitude mais baixa do que os terrenos à sua volta. Elas podem ser classificadas de 2 formas, as relativas e as absolutas. Então, pense que aqui é o nível dos terrenos. A depressão ela está abaixo, como se fosse um buraco, entendeu?
Então vamos lá, as depressões relativas são áreas que apresentam terrenos mais baixos do que seu entorno, ou seja, daqueles que estão à sua volta. Estão acima do nível do mar. Como exemplo, temos os vales dos rios. E depois nós temos as depressões absolutas, que são terrenos mais baixos do que o seu entorno. Nesse caso, encontrando-se abaixo do nível do mar. O maior exemplo é uma depressão absoluta, é o Mar Morto, tá? Mas isso não importa, se é absoluta ou se é relativa, não importa não. O que importa é vocês entenderem o que é uma depressão. É quando o terreno que está à sua volta está em uma altura, em um nível, e esse lugar está abaixo, tá? Vocês conseguem visualizar aí nessa imagem que a tia colocou da foto de vocês. Vocês percebam que tem várias várias chapadas ao redor e tem um buraco. Por quê? Nesse buraco a gente chama de depressão. Aí agora nós vamos falar dos agentes do relevo. Por quê? Como nós vimos, existe o efeito do agentes do tectonismo, que são as placas tectônicas. Mas também existem outros agentes, e é isso que a gente vai ver agora. Agentes do relevo. Os agentes do relevo são assim chamados por serem forças atuantes no processo de modificação das formas dessas estruturas. Eles podem ser classificados de duas maneiras, internos ou externos. São os agentes que podem modificar aquele relevo. Então, se ele era, vamos supor, um morro, ele pode se tornar uma chapada e por aí vai, tá? Os agentes internos ou endógenos são formas que atuam do interior da Terra para fora. São exemplos das forças endógenas, as placas tectônicas que, ao movimentar-se, causam os terremotos ou atividades vulcânicas. Os dois processos são capazes de atuar nas estruturas do relevo, mudando-as e modificando-as. Então, são as placas tectônicas, que elas formam os vulcões, os terremotos e por aí vai. Isso acontece o quê? De dentro da Terra para fora, tá? Esses são os internos. E os agentes externos ou exógenos são processos que agem na parte externa da Terra, de fora, né? Modificando o relevo. Eles causam o que chamamos de intemperismo, ou seja, a erosão da forma, modificando-a ou mudando sua estrutura. São exemplos dessas forças: o vento, o sol, a água e os agentes biológicos. As condições climáticas do lugar provocam a ação de um agente mais do que de outro. Por exemplo, em um clima desértico, a temperatura e o vento tendem a ser mais atuantes que a água. Já em locais de clima úmido, a ação da água pode promover maior intemperismo químico, podendo causar a quebra de uma rocha ou promover o surgimento de uma erosão em um rio. Disso daí, o que vocês precisam entender? Que os agentes do relevo podem ser externos ou internos. Internos, de dentro da Terra para fora. Externos, o próprio nome já fala, que está por fora. Então, o interno são os agentes biológicos, os agentes endógenos, né, que atuam de dentro para fora, como eu já falei, e o exemplo pode ser os movimentos tectônicos, né, das placas tectônicas. E os externos o vento, a água, a temperatura, tá bom? Então é isso. Aí agora essa atividade que já está no início dessa folhinha aí, e depois continuar essa atividade aqui, tá bom? Então foi isso na nossa aula de hoje. Um beijão e até amanhã. Tchau!